o nosso tema? O que nós estamos estudando? O que irrita filhos, certo? Pais, não irriteis os vossos filhos. O que nós já vimos até agora? Alguém lembra? O que irrita filho, que a gente já viu até agora? Não comparar, certo? Falta de tempo, atrito conjugal, que mais? Pressa, que mais? Falação demasiada, oi? Mentir ou não falar a verdade, não lidar bem com a verdade, que mais? Acho que é mais ou menos isso. Rigidez, certo? Eu vou tocar em 3 pontos hoje, e aí eu vou entrar num tema que é muito delicado, que é abuso. Que do que eu entendo de irritação, talvez é o pior ponto que existe, é o que mais estrago faz numa criança. A gente vai dar uma olhadinha no que é abuso e os tipos de abuso que tem. O problema é que nós temos muitas de vocês aqui, às vezes até alguns dos meninos aí que viveram isso. Esse não é um tema fácil, esse é um tema bem difícil. Mas eu vou segurar um pouquinho, eu vou terminar os últimos 3 pontos. Deixa eu relembrar. Atrito conjugal é a primeira coisa que irrita. Falta de tempo, a segunda coisa que irrita. A terceira, comparação. A quarta, falação demasiada. A quinta, rigidez. A sexta, agitação, onde entra a questão da pressa. A sétima, ironia. A oitava, falta de verdade. Aí na falta de verdade a gente viu algumas coisas, a mentira, o exagero, o não cumprir o que é combinado, a gente viu tudo isso daí. Na prática, ocorre o que está sendo ensinado ou não? Ocorre, né? Isso daí é bem claro que lá no dia a dia vai ocorrer. Eu vou pontuar mais 3 coisas hoje. O próximo ponto, exposição pública. Você corrigir um filho publicamente. Isso irrita. Alguém aqui foi corrigido pelos pais assim? Ou por pai ou por mãe? Qual é a sensação? Vergonha. Você está me entendendo? A primeira sensação é a de vergonha. Presta atenção. Filho, a gente corrige em particular. Então você para tudo, leva no quarto dele, de preferência, e ali você fala com ele, tá bom? Quando você está num ambiente externo, não tem problema, né? Ele fez algo errado, você agacha no nível dele, fala com ele de forma firme, se não resolver, pega ele de forma correta, leva ele no banheiro do mercado, e aí seja mais firme com ele, tá entendendo? Mas a gente não faz publicamente. Por quê? Porque isso causa vergonha, isso causa humilhação. E a criança, isso pode marcar de forma significativa. Tem algumas coisas que marcam qualquer ser humano. Exposição pública, tapa no rosto, é uma outra coisa que nunca batam no rosto. Nunca batam no rosto. O rosto é uma parte muito sensível, é altamente irrigado, qualquer coisa marca, machuca, e isso pode dar cadeia, uma brincadeira dessa. Quando que a gente corrige publicamente? Quando um erro é público. Digamos que o filho arme uma cena na frente dos irmãos. Tá? O que você vai fazer? Se você não tratar o problema na frente dos irmãos, os teus outros filhos vão te ter por fraco. Vão te ter por alguém que não está dando conta de fazer a correção necessária. Então o que você faz? Leva o teu filho para o quarto, individualmente, resolveu com ele,
vem e resolve publicamente. Vocês estão entendendo? Então a gente precisa dar uma resposta para um erro público. Quando uma coisa é pública, as pessoas vão aguardar para saber. É como um governador ou um presidente. Se tiver algum erro da parte deles, eles vão ter que vir na televisão, de alguma forma, explicar aquilo. Se eles não fizerem isso, pega muito mal e entra em descrédito. Então, erros públicos a gente trata publicamente. Porém, quando não é público, quando é no privado, a gente leva e trata em privado, certo? Então, essa é a nona coisa que gera irritação, exposição pública. A 10ª coisa, falta de elogio. O ser humano, especialmente os meninos, o ser humano suporta crítica um tanto, mas o ser humano não suporta não ser elogiado. O ser humano não suporta. Faz parte da necessidade básica nossa ouvir coisas boas. Você não constrói uma autoestima adequada se você não ouvir coisas boas a teu respeito. Você está me entendendo? Então, a crítica é uma coisa que nós vamos ouvir porque nós erramos. O ser humano erra com naturalidade. A gente erra algumas vezes no dia. Então, nós vamos ouvir críticas. O ser humano, se a crítica vier numa proporção adequada, o ser humano suporta. E ele, inclusive, aprende com ela. O que o ser humano não suporta? O ser humano não suporta não ver que ele tem coisas boas. Ele não suporta. Você destrói com a autoestima da criança. Você está me entendendo? Então, a criança não ouvir coisas boas que ela tem, e ela tem, ela vai ter os defeitinhos dela, mas ela também tem as virtudes dela. Ela não ouvir a respeito disso, ela não consegue crescer de forma adequada. Então nós não vamos melar ninguém. Você não vai virar para o teu filho o meu ser mais inteligente da vida, se ele não for. Você não vai virar e vai falar que ele que tudo que ele faz é lindo e maravilhoso, porque não é. Então você não vai criar mentiras, porque a falta de verdade também irrita. Mas você vai falar dentro daquilo que é verdade. Você está entendendo? A falta de elogio pode, inclusive, enlouquecer. Mas não é o que mais faz. O que mais faz é produzir compulsão, é produzir vício. Se você pegar um drogado, se você pegar um viciado em sexo, se você pegar um viciado em trabalho, que é um vício aparentemente bom, mas é vício feito em excesso, se você pegar qualquer pessoa viciada em comida, qualquer coisa que seja, você vai espremer ela e lá dentro dela você vai ver que faltou, de alguma forma, elogio e incentivo. Você está me entendendo? Faltou. Não veio de forma adequada. E aí a pessoa não criou uma boa estrutura interna para ela dar conta de viver a vida. Então o filho necessita de ouvir as coisas boas. Daí o exercício que eu estou fazendo com vocês. Eu quero que vocês aprendam a dizer suas coisas boas. Vocês estão entendendo? Assim como os seus defeitos. Para a gente poder aprender a fazer isso com o marido e com os filhos. A Bíblia faz uma proibição. A Bíblia diz que eu sou proibido de falar coisas boas de mim mesmo. A Bíblia diz assim: não seja a tua própria boca que te louve, e sim a de outrem. Então a Bíblia proíbe que eu vire para vocês e fale coisas boas de mim mesmo. A Bíblia proíbe isso. Por quê? Porque isso é orgulho. Isso é mitidez. Isso é você se achar o cara. Você não pode fazer isso. Mas a Bíblia estimula falar as coisas boas dos outros.
Não seja a tua própria boca que te louve, e sim a de outrem. Então é para eu ver as coisas boas que os outros têm e poder falar essas coisas boas que os outros têm. Vocês estão entendendo? Nós vamos falar para quem? Você não vai falar para estranhos ou para gente perigosa. Você vai falar para o teu marido, para a tua esposa, para os teus filhos e para alguém mais chegado em você. Você não vai virar e vai falar para um primo distante, porque você não sabe o jeito que ele vai ouvir. Ele pode ouvir achando que é uma cantada tua. Então você não vai fazer isso. Você vai falar para quem é mais próximo de você, mas você precisa dizer as coisas boas da pessoa. Gente, isso faz um bem, mas isso faz um bem. Mas isso equilibra a gente de um jeito que impressiona. Vocês estão me entendendo? Por que vocês acham que as filhas da gente sobem na garupa do primeiro motoqueiro que aparece? Por que você acha que tem esse risco? O que o motoqueiro fala para ela? Elogio. Com verdade ou sem, ele elogia. E aquilo deslumbra de tal maneira que aí você entra na falação do outro. O que você acha que faz um menino se ligar a uma menina problemática? Se não, algo que ele está ganhando, algo que ele está recebendo ali, em geral, gente maldosa vincula com elogio. Se eu for mal intencionado com a Cidiane, o primeiro movimento que eu vou falar é um movimento que eu vou fazer, é um movimento verbal bom. Por isso que o psicopata, ele aparece como anjo de luz. O sujeito é louco, mas ele aparece de que jeito? Cidiane. Só vendo coisa boa, só falando coisa boa. Vocês estão me entendendo? Quando o filho tem isso dentro de casa, ele não é levado por qualquer conversa. Ele não é. Quando o filho ouve as coisas boas e as coisas ruins dele, ele tem uma estrutura de tal maneira, um conhecimento de si mesmo, de tal maneira que se o malandro chega e diz algo, ele sabe identificar se aquilo é verdade ou se não é. Ele sabe entender, porque ele já tem um conhecimento de si mesmo. Vocês estão conseguindo entender? Por isso que aos 12 anos, quando o filho faz o primeiro movimento de saída debaixo da asa da gente, a gente precisa já estar com essa lição bem feita. Porque aos 12 anos ele vai interagir mais com as pessoas. Ele faz um movimento de saída debaixo das asas dos pais. E ele começa a interagir um pouco mais. Esse é um problema de pais muito cobradores. Pais muito cobradores falam, em geral, o que é negativo ou o que é positivo? Falam o que é negativo. E a criança sempre se acha incapaz, incompetente. Parece que nunca alcança o padrão que a mãe, que o pai estão esperando. Vocês estão entendendo? E aí ele vai fazer o quê? Quando ele sai para a vida e começam a falar coisas boas, ele gruda. Ele gruda porque aquilo faz bem. Está fazendo sentido? Então, filho que não ouve as suas coisas boas, ele vai irritar e ele vai ter perigo na vida. Então, outra coisa que irrita. Última coisa que irrita. Injustiça. Injustiça irrita. Quais são as injustiças que mais irritam? A primeira, a injustiça da comparação. Nós já falamos um pouco sobre isso. Comparou, isso é injusto, porque cada um é cada um. Você pode estabelecer um alvo e um modelo, isso não tem erro nenhum. Os adolescentes fazem muito isso. Eles têm um professor por alvo, o pai ou a mãe por alvo, eles querem ser igual os super-heróis, que hoje já não é mais super-heróis, é o pessoal que faz parte aí dos Vingadores. Eles querem esse tipo de coisa. Eles têm
isso por alvo. Eles sempre vão ter alguém por alvo. Então não é errado eles terem alguém para imitar. O que é errado? É errado a gente ficar comparando. A gente traz o outro por comparação e não por imitação. É uma coisa, é uma linha muito tênue para a gente discernir. Então a comparação, ela não pode existir, porque cada um é cada um. Tem suas virtudes e tem os seus defeitos, certo? Que mais? Predileção. O que é predileção? É quando você gosta mais de um do que do outro. Alguém aqui cresceu num lar assim? Certo? Qual é a sensação que fica? Quando você não é bem aceito, ou deprime, ou irrita. A depressão é uma coisa que pode ocorrer numa situação dessa. Quando você faz e não dá conta de agradar. Um risco que a gente tem quando a gente não é bem aceito dentro de casa. Vamos servir. Quem sabe eu fazendo, eu sou bem aceito. E aí, você descobre que você acaba sendo explorado. Porque você faz e continua não sendo bem aceito. Vocês estão entendendo? Nós vamos ter, alguns de nós aqui, alguns é uma gentileza, porque são muitos de nós. Vamos ter pai ou mãe muito problemático. Mas muito problemático. Se eles estiverem acima de 60 anos, a chance de mudar é bem pequena. Porque a Bíblia ensina que é para eu mudar antes da velhice. Porque na velhice eu não consigo mudar. Vocês estão entendendo? É um ensino da Bíblia. Que é para eu mudar antes da velhice. Antes que venham os maus dias. E os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles prazer. Então, pessoas mais velhas vão ter dificuldade de mudar. Se você tiver pai ou mãe muito difícil e ele já for mais velho, minha sugestão para você é simples. Pare de esperar. Porque quanto mais você espera, mais frustrado você fica. Aceita que dói menos. Isso. Tem um momento em que essa regra vale. Mas eu não posso usar essa regra para um mais novo. Porque se o mais novo aceitar, ele pode estar se conformando e não fez as tentativas para mudar. A gente só pode usar isso depois de ter feito todas as tentativas para mudar e não ter conseguido. Você está entendendo? Então, se pai e mãe são muito difíceis, você vai tentar falar com eles, para ver o que resolve, para ver se bate um papo e consegue evoluir. Não conseguindo, você tendo feito todo o possível e não conseguindo, pare de esperar, porque a esperança que não vem adoece o coração. E aí, Deus fez uma promessa. Se você abrir os olhos, você vai perceber que Deus colocou perto de você, às vezes uma mulher mais velha, um homem mais velho, que te dão um bom nível de aceitação. Às vezes um tio, um avô, uma avó, que te dá um bom nível de aceitação. Respeitoso, gentil, dócil. Então Deus está cuidando de você de um jeito que você não esperava. Trazendo para você alguém que faz o papel, de uma certa forma, que o pai ou a mãe deveriam ter feito. Você está entendendo? Só que a predileção, ela machuca demais. E se você, para tentar ter a aceitação do teu pai e da tua mãe, se você tentar entrar pelo caminho do serviço, eu vou fazer. Quem sabe eles vão gostar de mim. Se você entrar nesse serviço, você vai ter um risco. Você vai ter o risco de não fazer e entrar em culpa.
o que ocorre com alguns de vocês. Você não faz. Ai, minha mãe ligou ontem bronqueando comigo. Ai, mas hoje eu não vou ligar para ela. Não dou conta de ligar para ela. Só que se você for muito serviçal, o que acontece com você? Você entra em culpa. Meu Deus, que péssima filha que eu sou, olha o que eu estou fazendo. Então, o serviço em excesso, ele vicia a gente de tal forma que a gente fica muito sofrido na vida. Vocês estão entendendo? Isso irrita a gente, certo? Então, outra coisa que irrita, comparação, predileção. Última coisa que irrita dentro da injustiça. Não julgar as coisas. Não julgar as coisas. Na Bíblia, pai e mãe, em especial o pai, ele tendo condições, porque tem pai que é descompensado, aí não tem condições. Mas pai e mãe, em especial o pai, na Bíblia, os dois precisam julgar as coisas da casa. Você precisa encaminhar os problemas que tem. Se você não julga, alguém na casa vai julgar. Geralmente quem faz? Os filhos. Tem filho aqui que mediou briga de pai e mãe? Alguém aqui mediou os atritos do pai e da mãe? Levanta a mão. Olha lá. Mediar é ficar resolvendo o problema do pai e da mãe. Eles têm um atrito e aí você, como filho, era convocado para ajudar. Ah, filha, teu pai falou isso para mim, você acha que ele está certo? Filho não poderia fazer isso, porque filho não tem estrutura para julgar. Quem deveria julgar os problemas da casa é o pai e a mãe. Só que se os pais não encaminham o assunto, eles vão, a casa naturalmente empurra alguém para fazer. E aí nós vamos entrar no tema que eu vou entrar semana que vem com vocês, que é o tema do abuso. Esse daí é um tipo de abuso, o abuso emocional, quando o filho faz um papel que não lhe pertence. Então, houve um problema entre as crianças, você tem que parar tudo e ir lá resolver. Simples. Está entendendo? Você não dá conta de resolver, não tem problema. Vai até eles, queridos, vamos fazer o seguinte, à noite o papai vai resolver isso daqui. Vou pedir para o papai pôr em ordem. Em geral, só de mencionar a figura paterna, o filho já fica um pouquinho mais preocupado, porque o pai costuma ser um pouco mais firme, via de regra. Apesar que hoje a gente tem muito homem que não se posiciona, né? Então essa é a última coisa, certo? Próximo item que irrita, abuso. Mas nós vamos entrar nesse tema semana que vem, tá bom? Vamos orar. Pai, obrigado pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco. Mas, Senhor, de nada adianta ouvirmos tudo isso se nós não conseguirmos praticar em casa. Por isso eu peço, convence os nossos corações, dá-nos o vigor necessário e ajuda-nos a fazer o convencimento que necessitamos dentro das nossas casas. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, gente.